Olá, daqui o Rui Gabriel para te falar do sucesso e do processo. Estas duas coisas são muito importantes, porque toda a gente quer ter resultados rápidos, obviamente. É muito melhor ganhar muito dinheiro em pouco tempo do que pouco dinheiro em muito tempo, toda a gente concorda comigo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que é preciso passar por um determinado processo. É preciso, antes de tirar um curso, é preciso tirar o curso. Antes de andar de bicicleta, é preciso aprender a andar de bicicleta. Antes de comer batatas ao almoço, é preciso ter semeado as batatas e ter escolhido as batatas. Então, todas as coisas têm uma forma, têm um processo até nós chegarmos lá. E qualquer sucesso em qualquer coisa na vida tem o seu processo. E é interessante porque quando nós observamos e vemos pessoas muito bem-sucedidas, nós observamos-las e nós vemos o sucesso, mas não vemos o processo. E é fácil nós deixarmos enganar, pelo, entre aspas, pelo sucesso dos outros, quando nós não conhecemos o processo. Por isso é tão importante nós conhecermos as histórias das pessoas, o que tiveram de superar, as dificuldades que tiveram que ultrapassar, os sucessos e os fracassos que tiveram no caminho. Quero-te garantir uma coisa: todas as pessoas de sucesso viveram um determinado processo. E normalmente esse processo tem um nome e chama-se história de superação. Ninguém tem resultados grandes sem ter aprendido a superar-se com muita frequência, às vezes em coisas muito grandes. Todas as pessoas, todas as histórias de sucesso foram assim. E todas as histórias de superação são super inspiradoras para nós. Quando nós ouvimos a história do Walt Disney, por exemplo, que foi a mais de 100 bancos tentar encontrar um financiamento para o seu Disney World, e então nós percebemos que aquela pessoa viveu um determinado processo. A coisa não foi muito tranquila, não é? E quando nós vemos que o Michael Jordan foi afastado na universidade, na escola, do basquete porque não tinha talento para aquilo, se nós pensarmos todas as dificuldades que tantas pessoas passaram, fica fácil nós percebermos que para nós termos sucesso temos de viver um processo. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando nós estamos a passar por dificuldades, às vezes essas dificuldades fazem algumas pessoas desistir. E eu não entendi nunca porquê, né? Porque são as dificuldades que nos dão a possibilidade de nós criarmos a nossa própria história de sucesso. Não é? Então, quando eu encontro uma dificuldade, eu vejo aí uma oportunidade de me superar, de aprender alguma coisa, de fazer coisas diferentes que não tinha feito até agora, de melhorar de alguma forma. Então, essa forma de encontrar e essa forma de viver as dificuldades faz com que, na verdade, tu nunca tenhas dificuldades. Porque as dificuldades são somente desafios a serem superados e podem ser entusiasmantes e podem ser divertidos e pode ser divertido e interessante fazer as coisas. Então, viver este processo, a história de superação, é aquilo que garante que nós ganhamos dinheiro, que nós temos a vida que nós sonhamos, que nós encontramos a pessoa que nós queríamos ou as pessoas que nós queríamos, que nós fazemos as viagens, nós ajudamos as outras pessoas, nós temos objetivos na vida. É sempre assim. Não tens de se enganar. Nunca há sucesso sem processo. E quando tu estás a olhar e estás a ver, mas aquela pessoa começou um negócio há tão pouco tempo, ou começou este projeto há tão pouco tempo e já tem tanto sucesso. Não te esqueças que essa pessoa também teve de viver o processo dela. Se calhar foi antes de chegar aqui, se calhar foi antes de iniciar o processo, mas teve de viver esse processo. Ninguém tem sucesso sem processo. E aqui quero-te chamar a atenção noutra coisa, que é uma armadilha. Okay? Vou-te chamar a atenção para uma armadilha mortal. Mortal. Okay? Essa armadilha chama-se vendedores de sucesso, sem processo. Nunca é real. Quando disserem que podes ter resultados imediatos sem teres de fazer nada por isso, as coisas são complicadas. Porque não é assim. Nunca é. Pode ser fácil, pode ser mais difícil, as coisas podem estar mais organizadas e mais simples para ti, mas tu tens sempre que viver o teu processo, tens sempre que te superar de alguma forma. Vais sempre encontrar desafios e esses desafios são fantásticos. Não são para nós fugirmos deles, são para nós os abraçarmos e para nós nos divertirmos, como se fosse um jogo, a deslindar esses problemas, a resolver esses desafios. Okay? Isto é uma forma espetacular de viver. Quero-te dizer uma coisa, sempre que tu te superares, estás mais próximo do sucesso. Em tudo na vida. Em tudo. Sempre que tiveres uma dificuldade, abraça-a, agradece-a, porque é preciso dificuldade para tu te superares, para fazeres a tua própria história de superação. Vou-te contar uma história muito interessante
que me contaram um dia destes. Havia na escola, os miúdos foram correr, havia uma prova. E então juntaram os miúdos todos e foram correr lá na escola, fizeram uma prova de corrida, um atletismo. Então começaram a dar voltas ao campo. Só que estava a chover muito. O campo estava cheio de lama, não se podia quase fazer nada ali, estava um dia horrível. Então os miúdos começaram todos a correr e a pouco começaram a desistir, porque aquilo era um terreno muito difícil. Okay? Estavam a correr na água, depois na lama, depois estavam todos sujos e todos molhados, porque estava a chover muito, muito frio, muito vento. E eles começaram a desistir, um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E passado um bocado só havia uma única criança na pista a correr. E ele corria, estava sozinho. E à volta estavam os pais e os professores e todos os colegas, todos espantados a observar enquanto ele corria sozinho. E lá ele andava, cheio de lama, estava quase irreconhecível, tinha umas botas, os ténis carregados de terra e de lama, tudo muito pesado, ele todo muito molhado, coberto de lama, e ele lá corria. Muito cansado, quase ia a passo, quase arrastava os pés, mas lá continuava. E no final ele ganhou. Demorou um tempo infinito a percorrer a prova, mas foi o único que chegou ao final e, portanto, ganhou. E quando ele estava, toda a gente o cumprimentou, parabéns, és o espetáculo, ganhaste, és o máximo. E ele nunca tinha ganho nada, ele nem era propriamente um atleta, era a primeira vez que ele estava ali a correr, o que tornava tudo ainda mais interessante, não é? Porque todos os outros que estavam habituados a correr, todos tinham desistido e ele não. E então, quando ele estava no pódio a receber a medalha de ouro, perguntaram-lhe por que razão ele tinha continuado e não tinha desistido como todos os outros, porque é que ele tinha continuado apesar da chuva e da lama e isso tudo. E o que ele respondeu foi como uma pergunta. Ele perguntou, então, mas podia-se desistir? É muito interessante, não é? O que me leva a pensar que há pessoas que começam um projeto a pensar, então e como é que eu faço se eu quiser cancelar? Ou então, eu vou dar um mês, se não funcionar no mês, eu vou embora. Ou 2 meses, ou 3 meses. É muito interessante, não é? E as pessoas de sucesso, todas elas têm uma coisa em comum, muito gira, que é, quando começam alguma coisa, quando veem alguma oportunidade, e quando veem que existe ali uma forma de poderem fazer alguma coisa de importante e de interessante para eles, então eles decidem muito rápido. São muito rápidos a tomar decisão, observam rapidamente, têm autoconfiança, sabem que vão fazer o máximo, aquilo vai funcionar e dedicam-se ao máximo e começam rápido. Depois, dão o seu máximo durante muito tempo, até explorarem todas as possibilidades daquilo dar certo ou dar errado. Pode dar errado, okay? As pessoas de sucesso fracassam muito, aliás, fracassam mais do que as outras, porque fazem mais coisas do que as outras. Mas, mesmo que dê errado, eles não abandonam a ideia até explorarem todas as facetas, até tentarem de todas as formas. Demoram muito tempo a desistir, se é que desistem. As pessoas de fracasso também têm uma forma comum de pensar, que é a seguinte. Antes de começarem alguma coisa, olham, observam, aquilo parece interessante, mas depois demoram muito tempo a tomar uma decisão. E analisam, e andam, e veem, e depois vão para começar, mas têm medo, e depois fazem outra coisa, depois adiam, e andam muito tempo. Nós costumamos chamar a isso a análise da parálise, ou paralisia da análise. Então a pessoa está ali muito tempo a tentar não sei o quê. Então, há pessoas que demoram mais tempo, outras menos, mas as pessoas de fracasso normalmente demoram muito tempo a tomar uma decisão. E depois de tomar a decisão, começam a fazer as coisas, e à primeira ou segunda dificuldade, vão embora. Começa a chover um bocadinho, começa as botas a ficar um bocadinho alameadas e desaparecem, vão embora e desistem. Por isso é que são fracassadas, por não terem tirado o máximo, primeiro por terem perdido muito tempo na decisão e depois por não terem tirado o máximo daquilo que tinham nas mãos. Não é? Então esta é a minha mensagem para ti hoje, espero que seja útil, vamos nos vendo muitas vezes e espero que tu tenhas e consigas tudo aquilo que tu desejas e espero e desejo que tu consigas fazer e realizar todos os teus objetivos. Okay? Um grande abraço, fica bem. Tchau, tchau.